A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, meus queridos e amados irmãos. É com alegria que eu estou aqui mais uma vez, o seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, para mais um vídeo, logo mais uma aula, para termos o privilégio de aprendermos mais com o Senhor. Esse vídeo é mais uma lição referente aí à revista da editora CPAD, Relacionamentos em Família. E nós falaremos nesse vídeo sobre a lição 5, Motim em Família. E essa lição tem 3 tópicos, os quais falaremos sobre a influência negativa da murmuração, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Logo, para finalizar, falaremos sobre Moisés, um homem manso e humilde. E essa revista, logo, essa lição, melhor dizendo, tem como texto áureo Filipenses 2,14, que diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Já a nossa verdade prática diz aí: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Números 11, versos 1 ao 7, e do 33 ao 35. E também Números 12, versos 1 ao 8. E a nossa introdução nos diz aí, leiamos. Nesta lição, estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribui com a desarmonia familiar. Por isso, aprendemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. Então, meus irmãos, está aqui aquilo que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo aí, que é sobre o motim. E dentro desse quesito motim, a gente vai entender, é lógico, inicialmente, que o que é motim, uma definição breve de motim, e 3 aspectos ou questões que ocorreram lá para dar aí o conteúdo para essa lição. Vejamos então, o primeiro subtópico diz aí, ou o primeiro tópico, a influência negativa da murmuração, ok? E diz o subtópico 1. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Então nós temos aqui, inicialmente, o fato de que falaremos sobre motim, se amotinar, se revoltar. E motim nada mais é do que isso, né? É uma revolta deliberada, consciente, contra todo e qualquer tipo de regra pré-estabelecida, quer seja por um indivíduo ou por grupos de pessoas. O ponto é que quem se amotina é quem se revolta, quem se levanta, quem vai contra, tá? E aqui a gente vai tentar entender um pouco sobre essa questão. Então nós temos aqui 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Aqui, gente, a gente vai perceber que antes desses motins acontecerem, eles foram, é claro, antecedidos por algo que nós conhecemos como murmuração. Geralmente, ou seja, via de regra, quem se amotina, quem se revolta, quem se levanta, quem luta contra, quem fala algo, quem delibera contra uma lei, uma ordem, geralmente essa pessoa começa com murmurações. Essa pessoa, ou pessoas, né? Começam com murmurações. Reclama um pouco ali, fala ali, resmunga aqui, até que por fim vai se formulando todo um processo e a partir dessa formulação nós temos aí o motim de maneira clara e específica. Vamos ver esses 3 pontos que a lição traz para falar sobre isso. Então nós temos aí 3 queixas inicialmente para formularmos o nosso conteúdo. A primeira queixa, gente, está aqui lá no capítulo de número 11, ok? Verso 3. E aqui, qual é o contexto? Eu acredito que eu nem vou ler aqui a revista para ganhar tempo, tá? Então, o que eu diria quanto ao contexto? Está aqui na sua tela para que você acompanhe, eu vou colocar a minha imagem ao lado para a gente poder fazer alguns comentários. A princípio, o que nós temos tudo parte do princípio em que Israel habitava como escrava a terra do Egito. Deus, no capítulo 3 do livro do Êxodo, levanta, suscita um libertador, a saber, Moisés, que, por conseguinte, nasceram naquela região, agora, por saber quem é, matar um egípcio, foge daquela região. E Moisés está agora apacentando as ovelhas de seu sogro, até que Deus se encontra com ele, ou Deus o atrai para falar com ele. E ali ele vê Deus, ou ele tem um encontro com Deus através de uma sarça que ardia, queimava e não se consumia. O ponto é que dali Moisés é chamado, ainda que não quisesse ir, ainda que tenha titubeado muito, mas Moisés acaba indo. Glória a Deus, Deus o envia. Moisés está no Egito, o povo é liberto de lá, então nós temos do capítulo 3, com o chamado de Moisés, o capítulo 5, a chegada de Moisés no Egito, os capítulos que sucedem, 5, 6, até o
pelo menos o 12, onde a Páscoa é instituída, a gente vê que ali há toda uma preparação, das pragas ocorrem ali, e Deus prepara aquele povo para sair. Na saída desse povo, ok, a gente percebe isso, eles se deparam com diversos problemas, lutas, adversidades, Sucote, Etam, depois estão Pirhairot, Baal-Zephon, Mar Vermelho na frente, é uma série de infortúnios que Israel passa. Por conseguinte, Israel então chega a um lugar chamado Península do Sinai, onde nós temos um monte conhecido como Monte Horebe, que também é chamado de Monte Sinai, que há quem chama Monte Sinai, mas Sinai é mais o lugar do que o monte em si. O Monte Horebe, o lugar é a península, logo o deserto do Sinai. E ali, Israel acampa-se naquele lugar como um sinal de que Deus houvera chamado Moisés. Porque quando Deus está chamando Moisés, ele diz, olha, como um sinal entre mim e uma aliança, vós adorareis a mim, a Deus, nesse monte. Então, a ideia era que Moisés levaria o povo para aquele monte. Eles estão ali acampados, passam ali um tempo, e quando eles estão deixando o acampamento, quando eles estão saindo daquela região, já estavam assentados ali há um bom tempo, quando eles estão saindo dessa região, eles começam a murmurar. Por quê? Porque agora eles vão entrar de maneira direta, mais propriamente no deserto. Então eles não estão ainda prontos, segundo a visão deles, o que eles pensavam, que era abandonar certas coisas, deixar certo tipo de vida que estão levando, estilo de vida, para adentrar de maneira propriamente dita ao deserto. E aí nasce esse primeiro quesito, esse primeiro processo de murmuração. Tá? Então, murmuração aqui acontece nisso. E eles desejam agora voltar ao Egito, falam contra Moisés, é uma questão terrível. Mas e aí, essa murmuração se levanta e Deus então acende sua ira e o fogo de Deus vem e muitos são consumidos ali. Inclusive o nome daquele lugar passa a se chamar Teberá, que significa queimar, arder, fogo, Teberá. E aí o que nós temos inicialmente, gente? A primeira queixa, onde pessoas que levavam o estilo de vida não estão prontas ou não desejam adentrar o deserto e por isso estão murmurando e Deus então os repreende. É a primeira queixa. Guarde isso aqui, porque eu tenho uma aplicação para fazer na terceira queixa, englobando as três aqui. Aí a gente parte para a segunda. A segunda queixa é relacionada a um fato interessante também, inusitado, vejamos aqui. Após experimentar os juízos de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar da saudade, a lembrar com saudade dos alimentos do Egito. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Outro ponto importante, nós temos aqui a segunda murmuração. E o que diz respeito à segunda murmuração está atrelado ao fato de que Deus houvera fulminado, matado, queimado parte do povo que estava murmurando, mas ainda assim, isso não foi suficiente, por assim dizer, porque mesmo após isso, o povo ainda está caminhando e há murmuração novamente. Porém, dessa feita, quando nós paramos para olhar esse texto, né, está em capítulo 11 também de Números, mas o verso 4 ao 6, percebemos que a origem dessa murmuração não é inicialmente ou a princípio o povo de Israel ou os hebreus. Essa murmuração se dá, diz a Bíblia Sagrada, por um povo, gentios, não hebreus, que estavam junto a eles, acampados. Por quê? Porque se nós voltarmos lá para Êxodo 12, verso 38, veremos, né, que na hora ou no momento em que Israel sai, deixa o Egito, uma leva, uma mescla, eu não sei se é a tradução aí, há traduções que falam uma mescla do povo, um pouco de gente. A questão é que nem todo mundo que deixou o Egito era hebreu, porque haviam não hebreus também, escravos, escravizados, que se venderam ao Egito para não morrer de fome, que acabaram se aproveitando da saída dos hebreus, da saída de Israel, para se misturar a Israel e sair junto. E justamente esse povo, gentil, estranho, de fora, que se mistura, que se mescla a Israel, é quem começa aí uma murmuração, e por causa disso Israel se deixa contaminar por essa murmuração. Então lá, próximo a Dan, né? Dan era uma das tribos que ficava lá atrás, por último. Ali próximo, bem próximo essas tribos que ficavam atrás, na hora que Israel deixava o acampamento, é que se levantou essa murmuração, e por isso Deus então, mais uma vez, agora vai agir contra eles. Por quê? Porque eles começam a falar da comida, só maná, maná, estamos enjoados de maná. Nós lá comíamos cebola no Egito, outras coisas mais, né? Alho poró e outras coisas mais. A gente comia muita coisa no Egito. E agora só maná, maná, maná. Eles começam a questionar e falar do maná. É o povo lá estrangeiro e isso meio que acaba contaminando Israel. E por isso há uma segunda murmuração. Tá? A segunda queixa. Terceira queixa, dentro dessa sequência, nós temos aí. Vamos lá. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser nenhuma
de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso. Então nós temos aqui aquela que é a derradeira queixa, pelo menos apresentada para esta lição. E o que dizia essa queixa, o que consistia, ou em que consistia essa queixa? Nós temos agora uma questão mais particular, e eu diria até mais familiar, porque nós temos dois irmãos, a saber, Miriam e Arão, entendendo muitos de nós que, pela questão que a Bíblia apresenta, nós entenderíamos que Miriam seria a primogênita, ou mais velha que os dois, pelo menos, Arão vinha depois de Miriam, e Moisés seria o filho caçula. Então nós entendemos que Miriam era a mais velha dos três. Tá? Muitos teólogos, biblicistas, historiadores e outros mais têm essa visão quanto a isso. Mas voltando ao nosso foco aqui, o que nós temos é, ou pelo menos dois irmãos, Miriam e Arão, se voltando contra o Moisés, a liderança de Moisés. E o que eles usaram como pretexto foi a questão do casamento de Moisés. Eu vou entrar nesse detalhe do casamento de Moisés para não estender, melhor dizendo, o texto demais. Porque muitos vão dizer que Cuxita é uma mulher que ele se casou, diferente, ele abandonou Zípora, um sogro trouxe, ele não quis mais, ele divorciou, se separou, desquitou e tal. Então, o ponto claro é entender o seguinte, a gente acaba indo a detalhes que podem nos fazer fugir do principal tema, que é essa murmuração familiar. E o que nós temos aqui? Nós temos três queixas. A primeira queixa, a gente faz um resumo aqui para finalizar e passarmos para o segundo tópico. Que resumo eu faria, que pontuações eu faria dentro dessas três queixas? A princípio eu diria o seguinte, a primeira queixa, lembra lá atrás, está relacionada ao quê? Aos hebreus murmurando quando deixam partes férteis, terras boas, muita comida para entrar no deserto. Logo, nós vemos que essa pode representar em casa, às vezes, uma situação na qual talvez a família estivesse inicialmente ou a princípio bem financeiramente, homem, mulher, ou seja, pai, mãe, pessoas empregadas na família, todo mundo empregado, a renda familiar muito boa, contas pagas, empreendendo, comprando, todo mundo bem de saúde, mas de uma hora para outra um infortúnio, algo inesperado surgiu. E essas pessoas ainda não estão prontas para passar uma vida de privações, de dificuldades financeiras e outras questões mais. Então, isso pode gerar para uma murmuração. E Filipenses mostra que Paulo nos ensina o fato de que ele sabia já viver com abastança e não. Paulo se habituou a situações difíceis da vida. Então, se nós, e eu aplicaria isso aí na lição, eu já estou aplicando aqui, aconselho você, caso queira fazê-lo, pode fazer também. Então, a primeira queixa pode representar aquele momento onde nós estávamos muito bem financeiramente, muito bem, a família estava muito bem, mas alguma coisa inesperada ocorreu, há uma situação, uma transição na qual agora a vida que será levada por essa família é uma vida de aperto, dificuldade financeira e problemas na família, e talvez a família possa acabar se dividindo. Então, alguém pode, na família, se amotinar, se levantar contra e não aceitar a situação. E isso pode gerar um embate, uma crise familiar. A primeira aplicação que eu faria. Já a segunda aplicação é baseada na segunda queixa. Por quê? Lá nós temos uma mescla do povo, que não são hebreus, que estão juntos, se levantam. O que isso pode representar para nós como família? Talvez pessoas que, a princípio, não pertenciam à nossa família, genros, noras e pontos mais, sogras, pessoas que não estavam na família, não pertenciam à família, passaram a fazer parte da família e talvez pessoas problemáticas. Pessoas podem estar trazendo problema para a família. Pessoas de fora trazendo problema e alguns da família podem acabar brigando, se dividindo por ter preferência, né? Acabar escolhendo. Ou seja, então, um resumo, eu estou tentando ser breve aqui. Então, assim como lá, na primeira queixa, o povo tinha um estilo de vida e não está pronto para o deserto e se reclama, na família pode acontecer isso. E levam um estilo de vida aparentemente, ou a princípio, muito bom, mas estão migrando para algo ruim e isso pode gerar um problema, uma adversidade, uma resistência, logo alguém se amotinar. Segunda, a influência externa. A primeira influência interna, a segunda uma influência externa. Alguém, ou pessoa, ou pessoas podem ou pode estar chegando na família e trazendo problemas. Isso também pode ser aplicado como algo legal aí. Bom, eu aconselharia você, professor, a usar essa sua lição, vai ficar muito bom. E você, aluno, já entendeu. Talvez você está vivendo uma situação dessa. Alguém chegou para a família e está gerando um problema, uma complicação da sua família. Mas Deus está aqui para nos abençoar e nos guardar em nome de Jesus. Continuando, então, nós temos a terceira e última, que é mais, eu diria, familiar. Inclusive é o foco da lição, que é quando Miriam e Arão, ou seja, membros da família, acabam por inveja, acabam por outros
muitas questões discordando entre si, e isso gera um grande problema terrível, tá? Que a gente vai falar agora sobre isso aí. Eu não vou entrar em detalhe de inveja, porque já é o tópico lá das motivações. Aí você fecha aí o seu primeiro tópico tranquilo, professor. Segundo tópico, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Vamos entender as possíveis motivações. Leamos. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Tá aí, ó. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Olha o questionamento deles, os irmãos. Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar de outro. Tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser, lógico, é claro, trágicas. Então, o que nós temos a princípio aqui? Um dos pontos que podem ter motivado Moisés, ou melhor dizendo, um dos pontos que podem ter motivado Miriam e Arão a levantarem-se, a insurgirem-se contra o seu irmão e logo contra a liderança que Deus lidera, é a princípio a inveja. Chegou um momento que talvez eles olhando para a maneira, poxa, ele é mais novo, ele não passou as dificuldades que nós passamos, ele não viveu as lutas que nós vivemos. Muitos podem dizer isso. Mas nós sofremos muito, nós fomos escravos desde nós nascemos escravos. Agora que estamos vivendo um pouco de liberdade. Já esse passou a vida inteira livre. Tanto quanto os 40 anos junto a nós no Egito, na casa de Faraó, e os outros 40 anos já casado, sua família, ou seja, 80 anos livre, tranquilo, e nós passamos esse mesmo período, esse mesmo tempo de sofrimento, tristeza. Então, isso, até a princípio, uma espécie de sentimento de justiça, começou devagar, virou murmuração, ou seja, entendemos que Arão e Miriam conversavam com o outro sobre isso muito, muito longe de Moisés, olhavam torto para Moisés, e aí não vigiaram e a inveja entrou. E é por esse caminho que a inveja entra. Murmuração pode sim levar à inveja. E aí nós temos esse perigo. E para a nossa família, lógico, se há algo ruim, gente, que a gente se assente à mesa e resolva. Protelar pode gerar um grande problema. Então, que a gente se assente para conversar e resolver questões terríveis, complexas como essa questão. Então, inveja seria uma motivação. Segundo, vamos entender aqui. O motivo familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus havia de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. E aí a gente já começa a fazer comentários aqui, tecer comentários. Um ponto importante, nós temos duas pessoas que já exerciam cargos importantíssimos. Miriam, profetiza, ok? Embora isso não possa ser considerado como uma espécie de liderança plena sobre o povo. Ela é uma profetisa, não uma sacerdotisa. Líder religioso. Nós temos Moisés, o legislador, chamado por Deus para guiar o povo, e Arão, sumo sacerdote. Porém, Miriam profetiza, tá? Porque o que não fazia dela uma espécie de líder sobre o povo. Ela era uma influência, sim. Ela influenciava as demais mulheres. A gente pode ver isso quando Miriam pegou o tamborim, cantou, chamou as mulheres assim. Miriam exercia, sim, uma liderança, mas não sobre todo o povo. É bom salientarmos esse fato aqui para que não haja confusão. Talvez isso seja o motivo que ela queria, talvez a Miriam queria ampliar ainda mais sua liderança sobre o povo. Tá? São motivos que a gente para pensar a respeito do que levaria ela a fazer o que fez junto a seu irmão. Mas o ponto claro que está muito evidente aqui para nós é o seguinte. Olha as consequências, olha o problema disso aí. Olha o que isso pode causar. Porque tudo começou com Miriam e Arão. Ou Arão e Miriam. De repente alguém quer mudar a ordem, fique à vontade. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. Miriam e Arão, Arão e Miriam. O ponto é que os dois se voltam contra a liderança de Moisés. Mas isso foi chegando a um padrão tão complicado, tão difícil, que até alguns do povo passaram a pensar mais sobre isso. E foram influenciados por ele. Então, olha os dissabores e ofensas e problemas que isso causa. As pessoas passaram a ver algo que se tornou normal para eles. O quê? Ver Miriam e Moisés e Arão discutindo, os três, a família discutindo. Questões familiares que poderiam ser resolvidas entre os três, é lógico que Deus orientando ali, e é claro, isso chegou a público. Então são problemas de família que se tornam conhecidos dos demais. Há irmãos que brigam um com o outro, ou chamam a atenção do outro, ou familiares que se
que degladiam-se um com o outro pela rede social. A pessoa, fulano, eu estou passando aqui para dizer isso e isso na rede social, se esquecendo, fingindo que se esquece, que todos que têm acesso àquela rede, todos que estão ligados, são seguidores ou são amigos de tal pessoa, ou tal membro da família, lerão aquilo, terão acesso àquilo. Então, nós temos aí mais uma problemática também, que é o fato de que Miriam e Arão, discutindo ali, faziam aquilo constantemente ao ponto das pessoas de fora ouvirem, os não da família ouvirem, e isso se espalhou. Pensa no desgaste que isso causou para a família de Moisés. Vamos lá? Então nós temos aqui terceiro tópico. Moisés, um homem manso e humilde. Vamos entender esse ponto e fazer algumas aplicações no final aí. Mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia. Mas o ensinamento bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Vamos lá, entender esse processo aqui, bem interessante. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui, gente? Inicialmente, a pergunta é como Moisés lidou com tudo isso? Como Moisés lidou com o fato de que seus irmãos, via de regra, estavam a todo tempo lhe atacando, falando dele pelas costas, desejando talvez o carro que ele tinha, ou tentando fazer com que o povo viesse a desgostar, se odiar, até mesmo abandonar Moisés. Então, como ele lidou com isso? Lidou com mansidão. A ponto da Bíblia dizer que Moisés é o mais manso que havia na terra. Porém, nem todo mundo encara esse processo, essa questão de mansidão da mesma forma. A pessoa, geralmente quem tem a mentalidade voltada no mundo, entende que ser manso, para eles quer dizer o quê? Não é querer manso, é fraco. É fraco, é covarde, não age, não lida com a situação, não encara a situação. Há situações que a gente deve encarar na hora ali. Há coisas que a gente deve até, eu diria, protelar um pouco. Por quê? Porque talvez aquele negócio está em processo. Há coisas que o próprio tempo vai curar, há coisas que não. Então a gente só precisa ter o que Moisés tinha. Então a mansidão de Moisés estava atrelada ao quê? Ao fato de que Moisés tinha discernimento de Deus para lidar com a situação. Tá? Temperança, Moisés tinha esse processo. Isso é interessante. Então, para nós, em família, há coisas que a gente deve resolver na hora. Ah, não, deixa, depois resolve. Filhos andando com pessoas estranhas. Gente, é sentar, conversar e botar as cartas na mesa. Esposa que quer falar com o marido todos os dias, ele chega cansado do trabalho, não tem tempo, eu não posso, estou cansado, não dá, a mãe vê isso e vai protelando, até que um dia ele chega em casa e abre o guarda-roupa, só tem roupa dele, porque a da mulher já sumiu. Procura na cozinha, não tem nada. Cadê a mulher? Foi embora, sumiu. Por quê? O cara protela. Então, ser manso aqui não quer dizer ser parado, apático, ameno, não. É agir na hora certa. Então, mansidão, encare mansidão como saber agir na hora certa. Essa era uma grande virtude de Moisés. Moisés agia na hora certa. E tinha coisas que ele não fazia, por quê? Porque ele sabia que competiria a Deus. Deus agiria. Então, logo, Moisés simplesmente se retirava, deixando Deus agir. Então, mansidão é isso, tá, gente? Eu diria. 2. O fardo de uma liderança. Vamos entender o que Moisés passou também como líder. Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos 2 irmãos contra Moisés. Outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, no lugar do ódio, há amor, no lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Vamos lá, gente. Logo após esse segundo episódio, Moisés meio que ficou balançado. Moisés chegou a ponto de dizer, Deus, meio que resignar o cargo, não dá para mim. Moisés estressou com isso. E é justamente nessa hora em que há aquele processo onde Deus divide parte do que há com Moisés e dá também a outros homens, 70 anciãos, inclusive 72, porque 2 estavam fora do arraial também receberam ali naquele momento. Mas o ponto claro é o que, gente, para ganharmos tempo aqui entender isso. Um dos pontos interessantes da liderança familiar é não querer resolver, carregar o mundo todo nas costas. Há pessoas que sofrem escalados sozinhos demais.
Mulheres que estão vivendo uma situação difícil no casamento e não compartilha isso com o esposo. Com quem tem que falar, não fala. Às vezes fala com pessoas estranhas, pessoas de fora, pessoas vão trazer problemas, com quem tem que falar, não fala. Mas talvez você está assistindo e dizendo, mas e eu que tento falar, nem com ele eu consigo. Mas o ponto é, não carregue tudo sozinho. Peça a Deus que oriente, não carregue tudo sozinha, peça a Deus que oriente. Ok? Há coisas que a gente não deve tentar carregar, levar na área familiar sozinho. Isso só vai gerar para nós problema. Então, às vezes nós carregamos um fardo que nós mesmos colocamos em nossas costas. Então, que nós venhamos a dividir esse fardo que nós muitas vezes passamos na caminhada, ok? E caminhando para o final, a punição de Miriam e Arão. Como Deus fez e como Deus agiu com isso? Por causa da gravidade do pecado de Miriam, em instigar seu irmão, Arão a compactuar com ela contra Moisés. Então entendemos que partiu aí um pouco de Miriam. A punição foi imediata contra ela. Qual foi? Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Assim, o texto mostra que todo motim no contexto da família tem consequência trágica. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição da reputação, né? E familiares. Vamos entender esse processo, gente. O que nós temos aqui fechando? O que Deus fez em relação a isso? Primeiro, lá, muitos morreram. Segundo, também. Terceiro, Miriam está leprosa. E o que a gente aprende com isso aqui, gente? A lepra é um símbolo, claro, do pecado. Mas fora isso, nós entendemos que as pessoas que dentro da família intentam, querem levar uma vida toda voltada em discussão, confusão, dissensão, problemas, tendem a sofrer muito. Existem pessoas hoje dentro de ambientes familiares que estão sofrendo e a gente não sabe por quê. Por que fulano é tão bom, é tão tranquilo? Talvez a pessoa seja aquela pessoa boa com as da rua, com os de fora. Bom dia para todo mundo, paz do Senhor para todo mundo, com licença, estou indo, obrigado, pois não, de nada, fique com Deus. Mas em casa não tem nada disso. Muitas são as pessoas que em casa são terríveis, vivem um céu na rua e um inferno dentro de casa. Nós temos que entender o seguinte, Deus puniu, Deus fez com que Miriam ficasse leprosa, e uma lepra terrível, algo terrível, até que se entende aí, uma lepra praticamente entendida do corpo inteiro, a ponto dela ter que ficar separada, isolada, embora, claro, leprosos já ficaram isolados. Leia Levíticos aí na sua aula, professor, leia Levíticos 13, 14 e 15, para dar um esclarecimento aos seus alunos. Mas o ponto claro é entender isso aqui. Entendemos que lição que fica para nós de tudo isso, gente, que a gente não murmure, e que essa murmuração já nos está nos levando para um motim, que a gente não se amotine. É melhor sair de determinada situação, determinado ambiente, do que se amotinar, se revoltar. No caso de casa, a gente não vai sair. Quem tem que sair de casa é o inimigo, é o diabo, é quem estiver lutando lá para destruir a família. Em casa a gente vai ficar, permanecer, lutar e buscar diante de Deus com amor, serenidade e graça de Deus. Né? Que a gente aprenda, possa ter um entendimento aí com essa lição, que Deus fale melhor ao seu coração. Gravei um vídeo correndo, peço perdão, o tempo já está muito em cima da hora, tá? Mas aí, qualquer dúvida, sempre deixo o meu contato. Tá? E a conclusão, né? O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, basicamente, mais uma lição. Tá aí o meu contato, desejando contactar-nos para qualquer coisa, qualquer eventual dúvida. Fique à vontade, sugestões, estamos aqui para aprender. Que Deus em Cristo nos abençoe, que você tenha aí uma ótima semana. Que Deus em Cristo esteja conosco. Tá? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém, amém.